Olá, eu sou a Luana Harumi, bem-vindo de volta ao meu canal e se você é novo por aqui, muito prazer. Se você é mesmo novo por aqui e não sabe, né, eu ocasionalmente faço vídeos falando sobre as minhas leituras mais recentes, né, o que eu gostei, o que eu não gostei tanto assim, né? E para fazer esses vídeos eu tenho que ler, o que não estava acontecendo muito ultimamente, né, por uma mistura de correria, com falta de tempo, com uma ressaca literária ali. Então eu fiquei um tempinho ali sem terminar nada, mas aos poucos eu lembrei que eu sei ler, né, e melhor ainda que eu gosto de ler. Então hoje eu vou falar aqui sobre alguns desses livros que têm feito companhia para mim nos últimos meses. É engraçado até que no meu último vídeo de leituras eu também tinha falado que eu não tinha lido muito e ainda assim eu tinha lido o dobro dos livros que eu li de lá pra cá, né? Mas é isso, a gente tem fases e fases aí, né? Eu pelo menos tenho fases como leitora e tá tudo bem, né? Mas antes de falar desses livros, aqueles velhos recadinhos de sempre, se você é novo por aqui, eu já deixo o convite para você se inscrever no canal, que por aqui eu falo sobre cultura pop, comportamento, livros, internet. Sim, apesar de tudo isso que eu falei antes, eu falo sobre livros, né? Nem sempre diretamente sobre as minhas leituras, né? Então se você gosta desse tipo de vídeo, dá uma olhada depois lá na minha playlist. E se você já é inscrito, muito obrigada, não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo e já deixa o like que me ajuda muito. Eu vou falar deles na ordem de leitura mesmo, eu acho que vai funcionar de um jeito legal, porque apesar de eu ter lido menos do que em outros momentos da minha vida, né, quase todos foram livros que eu gostei bastante por motivos diferentes ali. Então, vamos lá! Começando com Fraude Legítima, da E. Lockhart, de 2017. Ela é a mesma autora de Mentirosos, que viralizou um tempo atrás no BookTok, né? Teve muita gente redescobrindo esse livro dela. Mentirosos era, inclusive, o único livro dela que eu já tinha lido. Se eu não me engano, eu li lá em 2015. Não lembro de ter gostado tanto, inclusive eu não lembro quase nada da sinopse, do enredo, enfim. Aí eu tava ali no meio da minha ressaca literária, não tava conseguindo terminar de ler nenhum livro, e aí eu ouvi falar desse livro aqui, né, Fraude Legítima. Pra ser sincera, nem quando eu tinha ouvido falar desse livro eu tinha ouvido coisas totalmente positivas, né? Mas ainda assim, me pareceu uma premissa interessante, então eu resolvi dar uma chance. Nele a gente acompanha a Julie, que é uma adolescente que passou ali por poucas e boas. Quando a gente conhece ela, ela tá fugindo de policiais. Então logo de cara a gente sabe que ela tá sendo procurada, que ela tá fugindo e que ela tá usando a identidade de outra pessoa, né? Mais especificamente, de uma amiga dela super rica. E a gente meio que cai de paraquedas ali em toda aquela ação, né? E só aos poucos a gente vai descobrindo como a Julie foi parar naquela situação ali. O grande diferencial desse livro é que ele é contado de trás pra frente, né? O que, falando assim, não é um diferencial tão diferente assim, né? Mas ele é bem de trás pra frente mesmo, né? Então a gente começa a história no capítulo 19 lá, se eu não me engano, e vai regredindo até chegar no capítulo 1. Já vou dizendo que dos livros que eu li, que eu vou falar aqui, esse foi o que eu menos gostei, tá? Porque apesar de ele ter essa premissa interessante, né, de ele ter elementos de ação, de thriller quase ali, de suspense e tal, te deixa até querendo saber o que vai acontecer, ele é bem previsível. Então, em poucos capítulos já dá pra ir sacando qual é ali a da história, né? Mesmo a autora querendo dar uns truques ali de te fazer pensar que ia acontecer uma coisa quando na verdade é outra, né? Eu não acho que funcionou muito bem aqui. E depois, no final, que na verdade seria o começo, eu fiquei tão... né? É isso, sabe? É só isso. Além do que, muitos dos personagens ali não têm quase nenhum desenvolvimento, né? São muito rasos. O próprio interesse romântico ali, que seria da Julie, né? Não tem nenhum desenvolvimento. O que também, ok, de certa forma, né? Porque é um livro curto. E além de tudo isso, né? Muita gente diz que essa história, a história desse livro, né, é igualzinha à do talentoso Ripley, que eu já tinha ouvido falar antes de pegar o livro para ler, né, mas como eu nunca li o talentoso Ripley, nunca nem vi o filme, eu não sei dizer o quão parecidas essas histórias são. Mas, né, fica mais essa questão aí.
Mas, apesar de tudo isso, eu tenho que dar o crédito para a autora, porque esse livro foi o que me tirou da ressaca literária ali, né? Foi o primeiro livro que eu consegui terminar em muito tempo. Ele virou o meu livro de ônibus ali, né? Então eu li ele inteiro andando de ônibus, né? Tinha até momentos que me dava um pouquinho de vontade de ler em casa, mas eu me segurava para ler ali no ônibus e terminar no ônibus, né? Então eu li ele inteiro no transporte, então também foi bem legal, porque ele me manteve ali, né? Foi uma companhia ali, então eu dou esse mérito pra ele. Mas fora isso, eu não acho que foi uma leitura muito memorável, né? E também não acho que seja uma leitura que eu vá revisitar algum dia. Já o próximo livro também foi um livro que começou como um livro de ônibus, mas que eu realmente não me aguentei, eu tive que ler em casa, eu lia toda hora que eu podia, qualquer intervalo ali, qualquer momentinho que eu tinha pra ler, eu pegava pra ler, porque eu não conseguia largar, né, que foi Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, de 2021. Esse aqui, ó, tá facilmente ali no topo das minhas leituras favoritas do ano até agora. O Andy Weir é o autor de Perdido em Marte, que foi um livro também que eu adorei quando eu li, né? E de Artemis, que eu li em 2021 e que também na época me tirou de uma ressaca literária, me divertiu bastante. Então eu tava bem animada pra começar esse aqui. Mas eu não fazia ideia de qual era o plot, qual era a sinopse, eu só sabia que se passava no espaço, né? Tinha alguma coisa a ver ali com o espaço, igual os outros dois livros. Mas esse aqui vai para um negócio muito além dos outros, assim, muito além mesmo. Quem leu deve saber do que eu tô falando. Inclusive, eu acho que se você tiver a chance de ler sem saber muito, né, sem saber muitos detalhes da história, eu acho que fica ainda mais legal. Então eu vou tentar não contar muito aqui também. O livro começa com um cara acordando ali em um lugar totalmente desconhecido. Ele não sabe de nada, não sabe onde que eu tô, onde que eu vou, não lembra nem o nome dele. Então só esse começo eu já achei muito legal, porque eu acho que o Andy Weir construiu muito bem esse momento de descoberta ali, né, como a gente vai descobrindo junto com ele onde ele tá, o que tá acontecendo e tal, que é uma coisa que se desenrola também ao longo da história, né, ele vai lembrando das coisas, e eu acho que ele conseguiu fazer isso de um jeito muito legal e muito divertido. E aí, como eu disse, a gente vai descobrindo ali junto com o personagem, né, o que ele tá fazendo ali, como ele chegou ali, o que tá acontecendo, né, por que que ele tá ali, o que aconteceu também antes de ele chegar ali, né, toda a construção que teve ali no passado. Não querendo dar muito spoiler, até porque isso já tá muito na cara, né, tá até na capa ali. Mas ele é um astronauta, né? Ele tá ali numa nave. E a história vai simplesmente tomando um rumo ali cada vez mais surreal, mas que ali dentro faz muito sentido, de um jeito muito legal. É ficção científica, com aventura, com thriller, com comédia, com história de amizade ali. Inclusive, essa parte da amizade foi uma das minhas favoritas no livro, achei demais. E uma coisa que eu gostei muito, mas que eu também vi muita gente reclamando, né, é como a história parece um filme mesmo. Parece que você tá assistindo um filme, né? Diferente de quando você tá lendo ali e imaginando as coisas acontecendo, né? Parece muito que você tá assistindo um filme se desenrolar ali na sua frente, né? Que eu achei de um jeito muito legal, porque não é necessariamente pela escrita, assim, né? Que não é escrito como um roteiro de um filme, né? Mas acho que o ritmo ali, a forma como as coisas vão acontecendo, parece muito um filme e eu, pelo menos, gostei bastante. Dei muita risada, né? Como eu disse, ele era um livro que eu não conseguia largar, não conseguia parar de ler, né? Então, todo momento eu queria saber o que ia acontecer, queria ver logo como ia acabar. Ao mesmo tempo que, né, tem aquilo de quando o livro tá muito bom, a gente não quer que acabe, né? Então, da minha parte, eu só vou contar isso mesmo. Saibam que eu gostei muito desse livro, né? E se você quiser ser surpreendido igual eu fui, eu recomendo não saber muitos detalhes da história mesmo. Parece que já tem planos de ele ser adaptado para virar um filme, né, mesmo, e parece que tem gente falando ali, especulando que seria o Ryan Gosling o protagonista. Nada a ver com o que eu imaginei, né? Mas eu acho que seria muito legal mesmo poder assistir ele numa telona mesmo. Indo para um livro bem diferente, né, totalmente pé no chão ali, na terra mesmo, né, eu também li Despertar os Leões, da Ayelet Gundar Goshen, de 2014. Ela é uma autora israelense, eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia, né, e eu descobri esse livro meio por acaso ali. Eu tava na livraria e eu vi ele no balcão ali de promoções, achei a capa bonitinha,
Fui ver avaliações dele na internet, tinha avaliações boas, então resolvi levar. Eu fiquei uns bons 2 meses lendo esse livro, porque diferente dos outros dois, que eram os meus livros de ônibus, esse aqui era o meu livro de casa, né? Era o livro que eu só lia antes de dormir. Então, como acabou entrando Devoradores de Estrelas ali no meio, né, e eu acabei priorizando aquela leitura ali, eu acabei demorando um pouco mais para ler esse livro aqui, né, para terminar. Mas foi muito legal, foi bem interessante. Esse livro aqui acompanha um médico ali, né, um pai de família, bem-sucedido, apesar de ter ali as suas frustrações, que um dia atropela um homem e foge, né? O homem morre, tá? E ele foge. Esse homem que o médico atropelou era um imigrante africano, né? E até a forma como ele lida com tudo aquilo, né? Meio irônica, né? Porque ele foge da cena do crime, foge ali da cena do atropelamento e deixa o homem morrer, sendo que ele é um médico, né? Uma pessoa que deveria salvar vidas. E para complicar tudo ainda mais, esse médico é casado com uma investigadora da polícia que vai investigar justamente esse atropelamento. E como se não bastasse, a viúva do homem que ele atropelou começa a chantagear ele, né? Começa a chantagear o médico, não por dinheiro, mas pelo serviço dele. Então a gente vai acompanhando como tudo isso vai se desenrolar, né? O médico tentando esconder esse crime, tentando esconder até uma vida dupla ali que ele passa a levar. O que eu achei mais interessante, né, nesse livro não foi a história em si, mas como a autora conta essa história. Como ela dá ênfase aos sentimentos dos personagens ali, né? De vários pontos de vista. Até o médico que tem tudo ali pra ser odiado, ele é babaca, sabe? Ele faz coisas erradíssimas ali, além de atropelar o imigrante, né? Até ele tem algumas características que aparecem ali que trazem uma empatia. Então esse aspecto psicológico dos personagens foi uma coisa que eu gostei muito, né? E a forma como a autora coloca esses sentimentos ali de uma forma muito bonita, mas sem ser pretensiosa, sabe? E também trazer essa questão do racismo, da xenofobia, né, da imigração lá em Israel. Esse foi o primeiro livro israelense que eu li, então foi uma experiência bem diferente pra mim, né, e ver esses aspectos da cultura de lá, né, ver essa questão da imigração que eu não sabia, não fazia ideia que era tão forte por lá. Então foi bem interessante ver esse lado. O final foi um pouco decepcionante ali, né, mas foi uma coisa meio decepcionada, mas não surpresa, porque eu acho que se tudo isso que aconteceu aqui acontecesse na vida real, terminaria daquela forma. Eu imagino que terminaria da forma que terminou mesmo. Mas foi uma leitura diferente e, no geral, eu gostei bastante. E pra terminar a lista aqui, né, quem me acompanha sabe que não poderia faltar biografias, né, amores? Nesse meio tempo eu li 2 biografias de 2 mulheres ali, né, com temáticas diferentes, mas que eu gostei, cada um por seu motivo. Primeiro eu li Em Busca de Mim, da Viola Davis, de 2022, então uma leitura bem fresquinha aqui. A Viola, como dizer, né? Ela é uma atriz simplesmente incrível. Muita gente conhece ela por causa da série How to Get Away with Murder, né? Mas ela tá em vários filmes muito bons, muito grandes também. E aqui ela conta toda a trajetória dela, né? Uma infância muito, muito, muito pobre lá nos Estados Unidos, né? Vivendo com vários irmãos, sofrendo bastante ali, não só por conta da pobreza, né? Mas também sofrendo abusos de várias formas. Tem muito forte a parte do racismo também. Então, uma boa parte do livro é dedicada à infância e adolescência dela, né? E como ela encontrou no teatro um escape ali, né? Uma coisa que ela amava muito desde sempre e como ela se dedicou à arte, né? Como aquela arte mudou mesmo a vida dela. E como ela se dedicou totalmente àquilo, apesar das dificuldades que ela tinha. Eu achei muito bacana ver essa trajetória dela, né? Ver essa história de superação mesmo, né? Sem parecer uma coisa de livro de autoajuda ou de coach motivacional ali, né? É uma história inspiradora de verdade. É uma trajetória de heroína mesmo. Ela se coloca ali de uma forma bastante vulnerável, né? Ela se abre sobre as inseguranças dela, mesmo depois que ela já tinha conquistado papéis muito importantes, né? Mesmo depois de muitas das conquistas dela, como ela ainda se sentia insegura sobre certas coisas, como ela também celebrou essas conquistas, né? A ajuda que ela teve de pessoas que fizeram a diferença ali na trajetória dela, a relação complicada com os pais dela também. E eu também achei muito bonito como ela traz a parte da fé dela, né? Como a fé dela ajudou ela a navegar por muitas situações,
Mesmo ela dizendo ali que ela não tinha costume de ir para a igreja, de rezar, enfim, ela tinha essa relação particular dela com a fé dela. Eu achei que ela colocou isso de um jeito muito bonito também. No livro ela traz muito forte também uma voz própria ali, né? Então é um livro com muita personalidade. Eu senti ali como se ela estivesse sentada, conversando e contando mesmo a história dela pra mim. Então eu achei muito legal. Antes de fechar a lista, se você chegou até aqui e tá gostando desse vídeo, já aproveita para descer o like aí, por favor. Finalmente, o último livro que eu li foi Crying in H Mart, da Michelle Zauner, de 2021. A Michelle é a frontwoman ali, né, de uma banda chamada Japanese Breakfast, que inclusive recentemente foi indicada ao Grammy de Artista Revelação. E aqui ela conta um pouco da vida dela também, a partir da relação dela com a mãe, mais especificamente como ela lidou com a morte da mãe dela. A mãe dela era uma imigrante coreana ali nos Estados Unidos, né? Então a Michelle é americana e coreana. E os H-Marts são os mercadinhos coreanos que tem ali nos Estados Unidos, né? Então mercados com produtos coreanos e que atendem ali principalmente a comunidade de imigrantes coreanos e de descendentes, né, de imigrantes coreanos. Então, Crying in H-Mart, né, chorando no H-Mart, que é o lugar ali que tem muita importância na relação delas. Então a gente acompanha ali a Michelle desde a infância dela, né, crescendo numa cidade pequena nos Estados Unidos como uma única criança mestiça, né, amarela, onde ninguém se parecia com ela, depois tendo uma certa dificuldade ali em se relacionar com crianças coreanas, né, ou crianças descendentes de coreanos, até com a própria família dela, né, a parte da mãe, que morava ali na Coreia do Sul, já que ela não tinha tido um contato tão imersivo com essa cultura, assim, né, não sabia a língua, por exemplo, então tinha essa barreira também. E a relação complicada que ela teve com a mãe dela crescendo ali, né, como ela não entendia certas coisas que a mãe dela fazia, ou a forma que a mãe dela queria que as coisas fossem feitas, né, que as coisas acontecessem. Tinha até um certo choque cultural ali, né, porque ela via os amigos brancos americanos ali dela fazendo as coisas de certa forma, enquanto a mãe dela não deixava, ou queria que fosse de outro jeito, e como tudo isso acabava criando um atrito muito forte entre as duas. E aí, quando elas finalmente começaram a se entender, né, quando a Michelle já estava ali uma jovem adulta e tal, a mãe dela acabou descobrindo um câncer e faleceu. Então também tem todo esse processo do luto ali, né, como elas lidaram com a notícia, com tudo aquilo que estava acontecendo. E até depois, né, como a Michelle lidou com a família dela por parte de mãe, como lidou com o pai dela, né, que é americano, branco, e como ficou a relação entre eles. Ele também tinha as questões dele, né? Então também tem como ficou a relação dela com o parceiro dela na época. É um livro que traz questões bem profundas, né? Apesar de ser muito focado ali nessa relação particular delas, tem muitas coisas que fazem a gente pensar e refletir mesmo, né? Até certos pontos de identificação, de como teve essa negociação de sentimentos ali, a memória que ficou também. E eu achei que foi um jeito bem legal de registrar tudo aquilo que aconteceu, né, e de honrar a memória da mãe dela de um jeito bem interessante, bem bacana. E também tem muito de como a comida, né, a culinária permeava muito a relação entre elas ali, né, tem até uma hora que ela fala que intoxicação alimentar é uma coisa comum ali nas famílias coreanas, né? Meio que um rito de passagem, porque significa que você tá se abrindo para experimentar novos sabores, né? Então tem isso que eu achei bem legal, apesar de ser uma história essencialmente triste, né? Não sei se esse livro vai chegar logo no Brasil, até onde eu tinha visto não tem edição em português, mas se você consegue ler em inglês, eu recomendo bastante, eu acho que é uma leitura bem legal. Enfim, esses foram os livros que eu li nos últimos meses. Se você já leu algum deles, me conta aqui o que você achou. Se você quiser me contar também de uma leitura bacana que você teve, né, que você fez aí, eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você já é inscrito, não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Medium em @luanaharumi. Eu também vou deixar o link para o meu Scooby aqui na descrição. Muito obrigada por assistir e até a próxima!